placas para que façamos a primeira lateral. Alfinete uma lateral na outra, depois costure. Passe 2 costuras. Primeiro uma vez, depois vire ao contrário e passe a segunda costura. Solte os elementos que possam ser soltos para facilitar a costura. Se tiver fitas ou linhas, ou mesmo cordões, prenda-os com alfinete para que não corra o risco de costurá-las na hora de prender as placas umas às outras. Costurando uma placa a outra à medida da necessidade. Nesse tapete, eu usei 4 placas de cada lado. Assim ficará a primeira lateral. Nessa etapa, uniremos apenas 2 placas, pois ficará entre as placas já costuradas, que somam 4, pois para fazer o quadrado, acabará ficando com 4 placas. Estamos agora na execução da terceira lateral, unindo placa a placa, fazendo a costura, repetindo o processo. Ao pregarmos essa última parte, que é o elefantinho, muito cuidado com as orelhas. Prenda-as com alfinete, para que não costure e elas fiquem soltas quando terminar a execução deste trabalho. Assim ficou a terceira lateral. Agora vamos pregar a última parte de 2 placas, que ficará na parte de baixo ou em uma das laterais do nosso tapete. Para estruturar o nosso tapete, nesse caso estamos utilizando um acoplado. Fazemos a medida, marcamos o centro do acoplado, riscamos a distância em que ficará a placa pregada inicialmente, que será o centro das 2 laterais maiores, e costuramos do avesso. Viramos para cima e pregamos novamente a parte de cima para que ela fique bem posicionada.
dando seguimento à costura, fazemos as marcações, as medidas, riscamos no acoplado aonde deverá ser fixada a primeira lateral maior. Começamos com a parte de cima, alfinetamos tudo e depois iniciamos nossa costura e vamos até embaixo. Faça 2 costuras para que fique bem fixo a costura e não ocorra de rasgar com o uso. Agora viramos os elementos costurados, prendemos com alfinetes e passamos a costura da parte de cima, fixando os elementos no acoplado. Por ser um material grande, volumoso, é necessária muita paciência e cuidado para que façamos essa costura. Com jeitinho a gente vai posicionando e ajeitando para que a costura seja feita. Para que façamos a costura da terceira parte do tapete, que são 2 placas, é necessário que se deixe solta a última parte da primeira lateral maior, pois ela será fixada em cima dessa parte. Então, vamos pregar a parte da lateral, que são 2 partes, depois prenderemos a 4ª parte da segunda lateral. Com a costura interna terminada, passaremos para a costura externa e assim ficará pronta as 3 laterais iniciais do nosso tapete. Passamos agora à costura da última lateral de 4 placas e assim finalizaremos as costuras das placas.
término da costura das laterais da parte externa, refilaremos o excesso de acoplado. Agora deveremos medir a parte interna do tapete, pois será fixado um tecido centralizando o tapete, pois será onde a criança ficará sentada ou deitada, observando todos os elementos e a partir daí interagir com o tapete. O tecido que será centralizado deverá ser posicionado por cima das placas e daí sim costurado, de preferência com 2 costuras, pois dará maior segurança à fixação desse tecido. Escolhi um tecido escuro para forro do tapete. Deixei uma margem de segurança e prendi com alfinetes o tecido virando a face direita com a face direita do tecido. E aí vou fazer a costura em toda a lateral, costura rebatida, ou seja, vamos costurar 2 vezes. Não podemos esquecer de deixar uma abertura para que possamos fazer a virada do tapete. Tapete costurado e retirada os excessos do forro, passamos a vira do tapete. Nos cantinhos é necessário que faça um corte chanfrado para que os cantinhos fiquem bonitinhos. Assim, fazemos a vira com cuidado para que não se estrague nenhum elemento. Com a utilização de uma tesoura ou de qualquer outro objeto, ajeitamos os cantinhos para que fique bem posicionado na hora da gente passar a costura. Terminada a vira do tapete, vamos ajeitando a costura e passando a ferro, pois aí iniciaremos a costura em volta de todo o tapete. Essa é a parte da abertura, aonde fizemos a vira. Ajeite bem, alfinete, para que a costura fique bem feita e não apareça nenhuma abertura ao selarmos as laterais do tapete. Essa é a nossa última costura, a última etapa deste trabalho. Costura rebatida em torno de toda a lateral do tapete. Então assim ficará terminada esta execução. O tapete estará pronto para que você
Ofereça a uma criança para que ela brinque com a sua ajuda ou apenas sozinha. Atividade concluída.